Amém? Baixa sua cabeça aí, feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por mais esse fim de semana, por esse culto de jovens, onde nós estamos aqui, Pai, prontos para receber a semente. Nosso coração, ele foi tocado, ele foi arado pelo Senhor durante o louvor, e nós cremos que nós já nos encontramos como terras férteis, prontas para receber a tua semente. Em nome de Jesus, que nenhuma distração, que nenhum espírito imundo tenha chance, nenhuma seta, nenhum dardo encontre repouso em nenhuma mente aqui nessa hora, em nome de Jesus. Que todas as mentes aqui, que a nossa mente esteja cativa, Senhor, ao conhecimento de Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que toda alma que porventura ainda esteja gritando aí, talvez por causa de um dia ou de uma semana atribulada, que toda alma possa se aquietar agora em nome de Jesus. Diga isso, põe a mão na sua cabeça e diga: aquieta minha alma, aquieta minha alma, aquieta minha alma em nome de Jesus. Assim como Davi pediu, né? Amém? Glória a Deus. Às vezes você está aí querendo ouvir, querendo receber, e a tua alma está gritando aí, te lembrando de muitas coisas, né? Mas eu creio que a tua mente já está cativa à palavra do Senhor, amém? Tema novo, Renan? Amém? Aleluia. Hoje se inicia um novo tema, e o tema é esse que nós estamos vendo aqui, altar. E quando o Renan me mandou o tema, eu logo comecei a ficar atento àquilo que o Senhor queria falar conosco. E quando você pensa em altar, você pensa em muitas coisas. Você logo associa altar a sacrifício, a entrega, a renúncia. Essas três coisas vêm em primeiro lugar quando você pensa em altar, biblicamente falando, principalmente no Velho Testamento. Só que o Senhor começou a trazer uma palavrinha no meu coração, e toda vez que eu falava altar, meditando já nesse tema, o Senhor trazia uma palavra no meu coração, e essa palavra ela foi dita várias vezes na abertura do culto hoje. E eu ainda estava esperando o Senhor confirmar de algumas maneiras, e toda a abertura do culto hoje, o Senhor confirmou a direção que Ele tem para nós hoje, nessa noite. E isso é lindo, né? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você saber que Deus está carimbando algo que Ele colocou no seu coração e está reafirmando. É isso que eu quero falar para a minha igreja. E com esse entendimento de que nós vamos estudar sobre o altar hoje, falar algumas coisas sobre o altar, mas lembrando que o altar hoje, para nós, é o nosso coração. Eu quero deixar alguns textos aqui, porque se tiver como antes, colocar aqui a figura do tabernáculo, eu passei para o Renan, não sei se está no jeito. Se você perceber, o altar praticamente está na porta de entrada. É uma das primeiras coisas que se fazia no Antigo Testamento, no tabernáculo. Então, dependendo do que acontecia aqui, tudo para lá fluía. O teu coração é a porta de entrada. O meu coração é a porta de entrada para aquilo que Deus quer fazer. Antes de eu perguntar como está o seu altar, como está o meu altar hoje, eu quero perguntar, aplicando a mensagem, como está o meu coração? E é exatamente isso que foi dito na abertura do culto hoje. Deus dá muita importância para o altar. E depois vocês vão entender que também o último cântico foi a cerejinha do bolo para aquilo que nós vamos buscar em Deus aqui nessa noite, como direção. E vocês vão ver que as coisas vão se encaixar com aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite.
Essa figura do tabernáculo, ela representa a nossa vida hoje. Então você pode ver que logo na entrada tinha o altar de sacrifício. Então quando você olhar aqui, aqui estava a presença de Deus. Onde está aquela fumaça lá, ó. É o Santíssimo. Mas tudo começava aqui, ó, a porta de entrada. A Maiara disse na abertura, coração. Quando Deus tem o meu coração, as outras coisas fluem. Quando Deus tem o meu coração, Deus tem tudo. Vamos ler alguns textos para a gente reafirmar a importância que Deus dá e talvez isso seja o mais importante e o que Deus mais espera receber de nós. Né? Se nós temos algo para oferecer, com certeza, talvez você não tenha dinheiro, talvez você não tenha muitas coisas, mas o teu coração, você tem para oferecer para o Senhor. E é tudo que Ele mais quer, é tudo que Ele precisa. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o quê? Para o coração. Romanos 6, verso 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Está tudo relacionado ao nosso coração. Ezequiel 36, 26. São só alguns textos para a gente dar início àquilo que o Senhor quer falar conosco. E dar-vos-ei um coração novo. Você pode glorificar a Deus? E dar-vos-ei um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra. E vos darei um coração de carne. Provérbios 21, verso 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda o quê? Os corações. Hoje Deus sonda os nossos corações. Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se você puder fazer esse ato profético, fechar os seus olhos, colocar a mão aí na direção do seu coração, aí está o seu altar, hoje diante de Deus. Independente de como você chegou aqui hoje, eu sei que há muitos cenários, há muitos contextos de vida diferentes aqui. Muitas pessoas chegaram talvez aqui voando, outras chegaram meia fase, Fabinho. Outras chegaram acabados. Tudo que Deus quer nessa noite falar com você é que Ele precisa que você entregue o seu coração de verdade para Ele. Se Ele tiver o teu coração, Ele tem tudo o que Ele precisa para Ele operar, para Ele completar a boa obra que Ele começou na sua vida. E nós vamos entender isso agora. 1 Reis, capítulo 18, verso 20. Se for folhear sua Bíblia aí, ou procurar no seu celular aí, vai glorificando ao Senhor. Não tem como falar de altar e não se lembrar desse texto, né? Foi o primeiro texto que saltou ao meu coração e depois eu fui ler ele, meditar e
o Senhor trouxe algumas coisas muito interessantes para nós nessa noite. Mas tenha certeza que tudo vai depender se você colocar o teu coração na mensagem. Você vai ser edificado. Você vai ser tocado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Verso 20, nós vamos ler até o 39. Então Acabe fez uma convocação de todos os filhos de Israel e reuniu também os profetas no Monte Carmelo. E aproximando-se Elias de todo o povo, disse: até quando cocheareis, vacilareis vós entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se o Deus de vocês é Baal, então segue-o. E o povo não respondeu nada. E Elias voltou a dizer ao povo: só fiquei eu por profeta do Senhor. Mas os profetas de Baal há 450 homens. Dai-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham um para si, e cortem-no em pedaços, e ponham-no sobre lenha, mas não ponham fogo debaixo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e nenhum fogo porei debaixo. Invocareis então o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: boa é esta palavra. Verso 25. Então Elias disse aos profetas de Baal: escolham um bezerro para vós, e preparai-vos vós primeiro, porque sois em grande número, e invoquem o nome do vosso Deus, mas não ponham fogo debaixo. E eles tomaram o bezerro que lhes foi dado, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responda-nos. Mas não havia o quê? Voz, nem quem respondesse. Enquanto isso, eles andavam e saltavam perto do altar que tinham feito. E aconteceu que ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: gritai em alta voz, porque ele é um Deus, possivelmente está conversando, ou tem algum compromisso, ou está em alguma viagem, quem sabe dorme e terá que ser despertado. E eles clamavam em grande voz, presta atenção no 28, e eles clamavam em grande voz e se cortavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até jorrarem sangue sobre si. E tendo passado ao meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, até as 3 da tarde, aproximadamente. Mas não houve o quê? Voz. Nem quem respondesse, nem quem escutasse. Verso 30. Elias disse então a todo o povo: aproximai-vos de mim. E todo o povo se achegou a ele. E ele reparou o altar do Senhor, que estava o quê? Quebrado. Toda vez que você lê altar, lembra que Deus está falando de coração. Antes de Elias começar, ele reparou o altar que estava quebrado. E tomando Elias 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E edificou com aquelas pedras o altar, em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, em que cabiam 2 medidas de semente. Colocou logo a lenha, e cortou o bezerro em pedaços, e os pôs sobre a lenha, e disse: enchei 4 cântaros de água, e derramai sobre o holocausto, e sobre a lenha. E disse: fazei pela segunda vez. E o fizeram pela segunda vez. E disse ainda: fazei pela terceira vez. E o fizeram pela terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Está pegando aí a revelação de Deus? A água simboliza a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. A água corria sobre o altar. Tem muita coisa nesse texto para a gente abordar.
mas eu vou focar naquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. De maneira que a água corria ao redor do altar, e também encheu de água todo aquele rego. E aconteceu que, chegando a hora de oferecer o holocausto, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, seja hoje manifesto que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que por tua palavra tenho feito todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que conheça este povo que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu tens feito voltar o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e lambeu ainda a água que havia no rego. E quando todo o povo viu isto, caiu sobre os seus rostos, dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Esse é um texto que é muito falado, é muito ministrado, e eu achei muito assim, diferente Deus sinalizar para mim que Ele queria falar de coração quando o assunto era altar. Eu falei: Senhor, mas fala comigo, ministra no meu coração, como assim? E aí esse texto martelando, e aí eu comecei a ler ele, a reler, num tempo de conserto, num tempo de certa apostasia do povo de Israel, nada diferente do que a gente vive hoje. Nós cantamos aqui no último cântico, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós. Não é nada diferente do que Elias pediu. Ele pediu para que viesse fogo. Só que, se você puder falar para o seu irmão com carinho, Deus não faz nada sem princípio. Então, quando a gente vê aqui que o texto começa falando que Elias, primeiro ele desafia. Deus queria fazer um concerto com o povo. O texto começa falando assim, no verso 30. Elias disse então a todo o povo: aproxima, e todo o povo se aproximou. E ele reparou o altar. Reparar o altar hoje para nós é o quê? Eu perguntei no início da mensagem: como está o meu coração? Nós estamos pedindo fogo, nós estamos clamando por avivamento. E Deus está dizendo que Ele quer fazer isso. Mas Ele não vai fazer sem princípio. Deus é o primeiro interessado em derramar a labareda de fogo sobre nós. Se Elias reparou o altar, ele consertou, quer dizer que estava quebrado. O texto fala que estava quebrado. Mas o que é que estava fora do lugar? Porque nós estamos falando de um povo que era um povo que se chamava pelo nome do Senhor, o povo de Deus. Se você voltar um pouquinho aqui, o próprio texto ele vai se explicando. Por que que Deus muitas vezes não faz? Por que que muitas vezes nós estamos passando anos e anos e o nosso altar, a gente sente que ele está quebrado ainda? O fogo ainda está, sabe, como parece que está quase. Havia muita idolatria aqui antes. Tanto que ele desafiou os profetas de Baal e de Azerá. Só que a gente tem que ler o texto e aplicar para nós. Idolatria fala do que para nós hoje? Tudo que eu coloco acima do Senhor. Tudo o que eu coloco acima do Senhor. Tudo que eu me entrego, muito mais do que eu me entrego para o Senhor. E é uma palavra de, assim como foi com o povo de Israel, aqueles dias, é uma palavra de reflexão e de conserto para nós. O que é que tem tomado mais lugar no meu coração, no meu altar? Aqui, o povo tinha esquecido do Senhor e estava começando a pender para o lado de Baal e de Azerá. Quais são os altares que nós estamos trocando hoje? Tem muita coisa.
tem muita coisa. E eu falo hoje para os adolescentes, tem muita oferta. Não é diferente, é muito diferente do que nós vivemos nos anos 90. Quem aqui é mais antigo? Não vou apontar a mão aqui. Eu quase apontei a mão. Quem aqui é mais antigo, anos 80, anos 90, sabe que hoje o inimigo está entrando de voadora nas propostas, nas ofertas. É chamativa as ofertas. Os pratos, eles são prazerosos para os adolescentes caírem, para os jovens caírem. É um desafio muito grande. Então talvez você continua vindo, você continua sacrificando. O texto fala que os profetas de Baal eles estavam sacrificando, mas nada acontecia. Então a primeira coisa que afasta o Senhor de descer sobre nós, de fazer o que Ele tem que fazer, é a idolatria. Nós começamos a trocar Ele por outros valores. E trocar você sabe muito bem o que é. Talvez é coisa boa, entre aspas. Talvez eu não me importe de ficar 3, 4 horas assistindo uma série que é muito atrativo, porque tem série pra caramba. Irmão, se eu começar a falar aqui, tem muita coisa atrativa, coisa saudável, mas que vai roubando o espaço do Senhor. E o altar começa a ficar quebrado. Baal, a gente vai construindo Baals e Azerás na nossa vida. E quando menos a gente espera, o altar está quebrado. Porque a idolatria tomou conta de muitas coisas prazerosas para nós. De muitas coisas. Não quero entrar em detalhes aqui, porque eu sei que o Espírito Santo já está ministrando no teu coração. Daquilo que muitas vezes sonda, ronda, sabe? E tem muitas vezes tentado tirar o teu tempo com o Senhor. E não tem varinha de condão. Se o meu altar está quebrado, o fogo não desce. Meu coração não aquece. Não tem varinha de condão. Então a primeira coisa que nós vemos no texto aqui é a idolatria no povo. Começou a fazer o altar ficar quebrado. Segundo texto fala aqui, ó, verso 21. Elias, ele, antes de desafiar, ele fala assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Dubiedade. Muita indecisão. Ah, esse ano eu firmo. Não, esse ano eu abraço. Não, esse ano eu vou por profundo. Esse ano eu creio. Esse ano eu me entrego. Mas passa uma semana, você está descrente. Você está querendo desviar. Você está querendo sair da igreja. Duplicidade. Ânimo dobre. Uma hora você está animado. Você conhece alguém assim? Uma hora você está animado. Uma hora está desanimado. Uma hora crê. Outra hora não crê. E Elias aqui está representando o Senhor, falando: até quando vocês vão ser assim? Até quando vocês vão ficar em cima do muro? É o que eu ministrei um tempo atrás, é os crentes muristas, que não decide. Ele fala assim: se é Deus o vosso Deus, então agarra. Fala para o teu irmão isso. Se você crê que Deus ele é na sua vida, então agarra Ele de verdade. Elias fala assim: se é Deus o vosso Deus, então sirva a Ele de verdade. Mas se é Baal, então vai. Em outras palavras, sai de cima do muro. Duplicidade de pensamento. A cabeça dividida. Aqui fala de incredulidade também. Apostasia. Tudo que você quiser colocar aqui nesse, sabe? Nessa duplicidade. Até quando? É Deus falando, até quando? Até quando? Até quando? Esse pensamento, uma hora eu creio, outra hora eu não creio. Uma hora eu estou animado, não há fogo que desça dessa forma, Deus está falando. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Uma hora eu estou firme, uma hora nada me para. Uma hora, meu Deus, eu preciso, não que você não precise de ajuda, não que você precise de oração, mas isso não pode ser constante.
Deus está falando aqui, disso aqui, ó. Pessoas inconstantes na fé. Pessoas inconstantes em Deus. Uma hora avança, dá um passo para frente em Deus. Quando pensa que não, está dando 2 passos para trás. E a Bíblia fala que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Você imagina Deus está reprovando alguém? Então são coisas que afastam o fogo de descer, a labareda, né? Vem como labareda de fogo e caia sobre cada um de nós, é isso? Encaixou como uma luva. Fabinho, Deus continue te usando. Porque nós clamamos isso, é isso que nós queremos ver. Deus é o primeiro interessado em fazer isso. Mas lembra que Deus não faz nada passando por cima da sua palavra. Primeiro, Maiara disse o que aqui? Deus olha para o nosso coração. Ele quer fazer. Mas Ele quer que a gente arranque tudo aquilo que é idolatria. Tudo aquilo que tem roubado o espaço do Senhor em nós, no nosso coração. Amém? E Ele quer que o seu coração, ele saia de cima do muro. Ou você serve a Deus, ou você serve a Baal. E Deus fala novamente aqui no verso 21. Até quando, aqui na minha versão está vacilareis, vós entre 2 pensamentos. Algo muito triste também que saltou aos meus olhos no verso 28. E eles clamavam em alta voz e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. Quando a gente não repara o altar, esse é o nosso retrato. A gente clama, o texto diz lá na frente que Deus não ouve. Quando o nosso altar está quebrado, a gente até tenta sacrificar. Senhor, mas eu estou na tua presença. Senhor, mas eu faço. Senhor, mas eu pago o preço. Mas o altar está quebrado. Senhor, mas por que eu não vejo mudança? Deus está falando, porque o altar está quebrado. E é assim, a condição de muita gente, ó, e eles clamavam em alta voz e se retalhavam. E a gente muitas vezes as pessoas vão se machucando, porque se a pessoa faz, mas ela não vê resultado, é impossível a pessoa não se frustrar, não é, Kaique? E muitas vezes a gente vê as pessoas frustradas, porque elas estão fazendo, mas não estão colhendo fruto, não vê Deus agir. Foca nesse texto. Muitas vezes o altar pode estar quebrado, e Deus está querendo reparar o altar. O altar que é o nosso coração. E eles clamavam em alta voz, se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Mas não se ouvia som de voz. Verso 29. Eles clamavam. O que eles estavam clamando? Vem como labareda de fogo. Ele estava pedindo fogo, esse era o desafio. Mas o altar estava quebrado. Mas não houve voz, nem quem respondesse, nem quem escutasse. E aí é muito lindo porque Elias, ele já começa do começo. Ele já começa na raiz do problema, do porquê o fogo não estava descendo. Pode ver, verso 30. Elias disse, eu vou ensinar algo para vocês aqui. Por que o fogo não desce? Chega mais perto. Ousado ou não? Chega mais perto. Ele chama todo mundo. Os 450 de Baal. Tinha mais 400 de Azerá. Ele fala, chega pertinho aqui que Deus vai dar uma lição hoje para todos vocês. Para todo o povo. Para quem crê e para quem não crê. Hoje Deus vai ensinar vocês.
E ele reparou o altar. Quando eu estava meditando essa palavra, meu celular estava meio do lado assim. Lá vem o Júlio com o celular de novo. Quem tem Avast no celular? Ou outro aplicativo de limpeza? No Android? No iPhone? Não sei. Quantas pessoas tem aqui? Vocês não têm medo de vírus, não? Meu Deus. Rapaz, que fé, hein? E, pelo menos esse aplicativo meu, eu tenho que entrar nele para ele fazer uma checagem, né? De tempo em tempo ele faz uma checagem, faz uma limpeza em tudo. E aí a hora que eu estava, ele apitou ali e apareceu assim, remover lixo. Subiu assim a mensagem. Ele estava apagado o celular, ele do lado assim, eu aqui, aí eu olhei e vi, estava escrito remover lixo. Na hora que eu estava lendo o texto, e ele reparou o altar. Primeira coisa que Elias faz para que Deus respondesse com fogo é o que nós temos que fazer nessa noite. Se você puder abaixar sua cabeça e fechar os seus olhos. O altar é o nosso coração. Deus, ele quer responder com fogo e ele vai responder com fogo. Elias, ele começa mostrando para o povo de Israel e para os profetas ali o que tinha que ser feito antes de Deus fazer algo. E como ele sabia que Deus era um Deus de princípio, ele chamou todo mundo para perto, assim como Deus nos chama nessa noite. E ele disse assim: a primeira coisa que tem que ser feito é consertar aquilo que está fora do lugar no coração de cada um. Então são muitas coisas, querido, que faz o teu altar estar quebrado, que faz o meu altar estar quebrado, o meu coração. Talvez o pecado que a Bíblia fala que de tão de perto nos rodeia. Quando a gente foi ministrar para os adolescentes ali no fundo, a Tainá está aí, ela lembra. Eu fui ministrar com 3 jovens e eu falei, olha, é muito sério quando a Bíblia fala que a gente tem que confessar os nossos pecados. E nós estamos aqui num culto de jovens, não há tabu. Você pode rasgar o teu coração e abrir os teus lábios e confessar para o Senhor. E se você não consegue vencer algumas coisas, você pode chamar o seu pastor, o seu líder e se abrir com ele. Pessoas que Deus separou para que você não ficasse com o altar quebrado. Mas é necessário reparar o altar. Se há pecados não confessos, se talvez há uma raiz de amargura. Nós tínhamos aqui uma adolescente que quase todos os cultos ela vinha aqui para frente chorando, porque ela tinha muita dificuldade de liberar perdão. Talvez você adolescente, você jovem que está aqui, e talvez você que nem é tão jovem, nem adolescente, você está aqui e tem alguma situação que te aprisiona, uma falta de perdão, uma raiz de amargura. Isso tem impedido o Senhor de completar, de agir na sua vida, sabe? Coisas que talvez está lá no teu subconsciente, e vira e mexe, talvez você lembra. E você às vezes se pergunta, por que a minha vida não vai para frente? Minha vida espiritual, minha vida isso, minha vida aquilo. E muitas vezes o altar está quebrado, e Deus está trazendo à tona nessa noite. Repara o altar, que eu quero completar o que eu comecei. Aproximai-vos de mim. E todo o povo se achegou a ele. E ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo, ele nos convença. Nos convença. Não há mais o que falar aqui nessa noite. Não há mais o que ser falado aqui nessa noite. Mas a minha oração é que o Espírito Santo te convença. Para que você não fique mais, para que a igreja não fique mais com os altares quebrados. Porque nós lemos aqui o texto que é só frustração. Se eu não reparo o meu altar, eu não vejo as coisas fluírem. O fogo não vem. Nós vemos na figura do tabernáculo ali, é a porta de entrada para aquilo que Deus quer fazer. O altar de sacrifício.
Você pode entender o que Deus está falando nessa noite com você, querido? Se você hoje ouvir o Senhor e de alguma forma você se levantar em Deus e você decidir de fato reparar o altar, nós como igreja decidimos de fato reparar o altar, reparar o nosso coração, consertar aquilo que está fora do lugar. O texto segue dizendo: e aconteceu que, chegando a hora de oferecer o holocausto, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja hoje manifesto que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que por tua palavra tenho feito todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que conheça este povo que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu tens feito voltar o coração deles. Verso 38. Então, o quê? Caiu fogo do céu. O texto lá atrás fala que os profetas de Baal ficaram orando 3 horas. 3 horas com as lanças assim, ó, com as facas. Ficaram se cortando. Você imagina o que é isso? 3 horas. Da meio-dia às 3 da tarde, se cortando no sol quente, para ver se o Deus deles respondia. Mas Elias, ele reparou o altar. E ele só fez uma oração. E Deus respondeu com fogo. Quando o altar está quebrado, há muito sacrifício, há muito peso, há muito machucado. Mas quando o altar, ele está do jeitinho que Deus gosta, a frase que a gente usa bastante, junta a fome com a vontade de comer. Né, Pedrinho? Aí flui. Aí o fogo vem, e o final é o nome do Senhor ser glorificado. Há fruto. Você acha que esses profetas de Baal não se renderam? Eles confessaram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Hoje nós aprendemos como é que oferece sacrifício. E para quem oferece o sacrifício. Podemos adorar? Podemos louvar, Fernando? Vocês podem vir adorar o Senhor com a gente? Se coloque de pé. Nós vamos cantar de novo, Vem como labareda de fogo, só que agora com o entendimento aberto, amém? Glória a Deus. Então ponha toda a sua intensidade, todo o seu coração nessa canção, que eu creio que o Espírito Santo, ele já falou com você. Voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som e dos 4 cantos o vento soprou.
de fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós, vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de Desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos do vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra o teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra o teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem como Labareda de fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, querido, nessa noite, eu creio que o Espírito Santo, como ele é lindo, como ele é lindo, como ele é lindo, como ele é lindo, como ele é paciente conosco, né? Fala pro teu irmão, ainda bem que o Espírito Santo tem paciência. Não é igual o Chaves, né? O Chaves olhava para o lado e falava assim, ninguém tem paciência comigo. Você não pode falar isso, o Espírito Santo ele é paciente com você. Ele é paciente conosco. Graças a Deus. Hoje ele falou de novo conosco. Amém? Então foge de tudo aquilo que quebra o seu altar, que despedaça o seu altar e de que te afasta do Senhor. A idolatria, aquelas coisas, os prazeres, as ofertas, o ânimo dobre. Afasta dessas coisas, sabe? E faz como o profeta disse, se é Deus, se você crê nele mesmo, então se agarra, serve a ele de verdade
se afasta aquilo que despedaça, que quebra o teu altar, em nome de Jesus, amém? Você crê, você recebe essa palavra, glorifica o Senhor, aplauda Ele bem forte, amém?